Futebol é muito mais do que um simples jogo. Bilhões de fãs ao redor do mundo compartilham a paixão por esse esporte. Das suas origens humildes ao jogo tecnologicamente avançado que vemos hoje, o futebol passou por uma transformação notável. O futebol percorreu um longo caminho desde os campos enlameados do passado. Hoje, ele é jogado em estádios magníficos. A tecnologia desempenha um papel enorme no jogo moderno. Apesar dessas mudanças, a essência do futebol permanece a mesma. É um esporte que une pessoas de todas as esferas da vida. Vamos mergulhar na rica história do futebol e explorar como ele evoluiu ao longo das décadas. As raízes do futebol podem ser rastreadas até séculos atrás. No entanto, o jogo organizado que conhecemos hoje começou a tomar forma na Inglaterra do século XIX. Em 1863, a Football Association, ou FA, foi fundada na Inglaterra. Isso marcou um momento crucial na história do futebol. A FA codificou as regras do jogo, trazendo ordem e padronização. Antes disso, diferentes regiões tinham suas próprias variações do jogo. Em 1904, a FIFA foi fundada para supervisionar o esporte globalmente. A primeira Copa do Mundo FIFA oficial ocorreu em 1930, rapidamente se tornando o auge da competição internacional de futebol. O nascimento do futebol organizado e o estabelecimento da FIFA prepararam o cenário para a notável expansão global do esporte. A popularidade do futebol se espalhou rapidamente além das fronteiras da Inglaterra. No início do século XX, o futebol havia se enraizado na América do Sul, na Europa continental e em outras partes do mundo. Pessoas de todas as esferas da vida abraçaram o esporte, reconhecendo sua simplicidade e apelo universal. A ascensão global do futebol foi impulsionada pelo aumento das viagens internacionais e da comunicação. A fundação de torneios continentais como a Copa América e o Campeonato Europeu impulsionou ainda mais a expansão global do futebol. Esses torneios mostraram os talentos de jogadores de diferentes regiões, fomentando um senso de rivalidade e camaradagem entre as nações. O futebol pode ser jogado em qualquer lugar com apenas uma bola e alguns jogadores. Isso o tornou acessível a pessoas de todas as origens socioeconômicas, contribuindo ainda mais para sua adoção generalizada. As décadas de 1950 e 1960 são frequentemente aclamadas como a Era de Ouro do futebol. Esta era viu o surgimento de jogadores lendários que cativaram o mundo com sua habilidade e talento. Jogadores como Pelé, Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás se tornaram ícones globais, inspirando gerações de aspirantes a jogadores de futebol. A Copa do Mundo de 1958, realizada na Suécia, marcou a chegada de um Pelé de 17 anos ao cenário mundial. O talento excepcional e as atuações eletrizantes de Pelé ajudaram o Brasil a garantir seu primeiro título da Copa do Mundo. O lado tático do futebol também evoluiu durante este período. O surgimento de formações como o 4-2-4 e o Catenaccio na Itália mostrou inovações táticas que influenciaram o jogo. A Era de Ouro do futebol foi uma época de imenso crescimento e inovação, cativando o público em todo o mundo. Nas décadas de 1970 e 1980, o futebol passou por uma transformação significativa com a ascensão do profissionalismo. Anteriormente, muitos jogadores tinham empregos de meio período ao lado de suas carreiras no futebol. À medida que a popularidade do esporte e as fontes de receita cresciam, o mesmo acontecia com os interesses financeiros. Isso levou à profissionalização do futebol, com os jogadores se tornando atletas em tempo integral. Transferências de muito dinheiro se tornaram cada vez mais comuns. Os clubes estavam dispostos a gastar somas substanciais para adquirir jogadores talentosos. A mídia desempenhou um papel crucial na amplificação do profissionalismo do futebol. As transmissões de televisão e rádio trouxeram a emoção do jogo para milhões de casas em todo o mundo. A profissionalização do futebol trouxe um nível mais alto de competição,
e aumentou a qualidade geral e a intensidade do jogo. O século XXI inaugurou uma nova era de avanços tecnológicos no futebol. A introdução do árbitro assistente de vídeo, ou VAR, no final da década de 2010, marcou um passo significativo para melhorar a precisão da arbitragem. O VAR permite que os árbitros revisem decisões importantes com a ajuda de replays de vídeo, reduzindo a probabilidade de erros que alteram o jogo. A análise de dados tornou-se parte integrante do jogo. As equipes começaram a usar softwares sofisticados e sistemas de rastreamento para coletar e analisar grandes quantidades de dados sobre jogadores e oponentes. Essa abordagem orientada por dados forneceu insights sobre o desempenho do jogador, tendências táticas e fraquezas do oponente. O uso de tecnologia vestível tornou-se cada vez mais prevalente, fornecendo dados em tempo real sobre o desempenho do jogador. A integração da tecnologia ao futebol aumentou a precisão da arbitragem e revolucionou a maneira como o jogo é analisado e compreendido. Como a tecnologia continua a evoluir em um ritmo acelerado, o futuro do futebol reserva possibilidades emocionantes. A inteligência artificial, ou IA, deve desempenhar um papel transformador no esporte. Os sistemas alimentados por IA podem analisar grandes quantidades de dados para identificar padrões, prever o desempenho do jogador e ajudar os treinadores na tomada de decisões táticas. A sustentabilidade é outro aspecto crucial que molda o futuro do futebol. Clubes e organizações estão adotando cada vez mais práticas ecológicas. Da construção de estádios sustentáveis à redução de sua pegada de carbono, a indústria do futebol está tomando medidas para minimizar seu impacto ambiental. O desenvolvimento de novos materiais e tecnologias provavelmente levará a inovações em equipamentos e superfícies de jogo. O futuro do futebol é brilhante, com avanços tecnológicos e foco na sustentabilidade prontos para moldar o esporte nos próximos anos. De suas origens humildes ao espetáculo global que é hoje, o futebol passou por uma evolução notável. O esporte testemunhou o nascimento de jogadores lendários, inovações táticas inovadoras e avanços tecnológicos que transformaram a maneira como o jogo é jogado e experimentado. Apesar dessas mudanças, a essência central do futebol permanece intocada. É um esporte que transcende fronteiras culturais, barreiras linguísticas e diferenças socioeconômicas. A simplicidade do jogo, combinada com sua capacidade de evocar uma ampla gama de emoções, garantiu seu lugar como o esporte mais popular do mundo. Ao olharmos para o futuro, o futebol sem dúvida continuará a evoluir. Novas tecnologias surgirão, e a maneira como o jogo é jogado pode mudar. No entanto, a paixão, a emoção e o poder unificador do futebol continuarão a cativar bilhões de fãs ao redor do mundo por gerações.